Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Beto Gomes estava cantando essa canção. E eu estava entregando ali a minha vida para o ministério. E não é coincidência, eu sei, Jesus trouxe essa música aqui, porque nós estamos falando sobre dom, sobre chamado, né? Nós vamos caminhar nos dons, mas nós também vamos falar de chamado. E como é importante você conhecer o seu, saber aonde você está, o que você está fazendo, ou aquilo que você tem que fazer e ainda não está fazendo. Amém, irmãos? Amém. Me sinto também um pouco envergonhado de vir aqui ministrar para vocês, depois de Michele cantar e Gislaine mais um pouquinho, meu Deus do céu, e ir embora já. Não precisa mais de mim, não. Gislaine está já dando um ensino maravilhoso aqui. É claro que ela tomou Coca-Cola e eu tomei maracujá, irmãos. Então, não estou no mesmo naipe que ela, não. Senta aí, a gente vai caminhar bem devagarzinho e, de repente, o Espírito pega você aí e... Amém, irmãos? Deus é bom, amém? Essa é a graça do negócio, irmãos. Nós nos completamos, amém? Ninguém é igual a ninguém, mas também ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós nos completamos. Isso é tão bom, queridos. Quando nós entendemos isso, fica tão fácil de trabalhar. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Você entende isso? Amém. Aleluia. Antes de estar começando, irmãos, eu quero contar um breve testemunho que eu ouvi por esses dias de um pastor contando um testemunho sobre uma situação que ele passou. Certo dia, um jovem na igreja, um jovem aparentando ter 20 anos, mais ou menos, procurou esse pastor e disse: pastor, quando o senhor olha para mim, o que você vê? E ele disse: eu vejo um jovem cheio de potencial. E esse jovem disse para o pastor: então, pastor, na verdade, o senhor está enganado a respeito do que o senhor vê. Porque, na verdade, eu sou uma mulher. Eu tomo hormônios há mais de 8 anos. Né? Eu sou homossexual, tomo hormônio masculino há mais de 8 anos. Para ficar do jeito que eu estou hoje. E aquele jovem, denominado Mike, disse: pastor, a piscina está sendo preparada para o batismo de sábado. O que eu preciso fazer para me batizar? E o pastor, lembrando do texto de Felipe, disse: rapaz, se você crê... E aquele jovem foi para o batismo. Mas antes de descer as águas, ele fez algo inusitado. Ele disse: pastor, eu queria fazer uma oração antes. E pediu o microfone, o pastor deu o microfone. E a oração ele disse: Senhor, hoje o Mike morre e nasce a Marielle. Porque o Senhor me fez Marielle. E ali aquela pessoa se batizou e no dia seguinte o status no Instagram já mudou para Marielle. Né, ele conta que aquela pessoa saiu do batismo, já foi para o banheiro se trocar, e quando saiu do banheiro já saiu de vestido, batom, brinco. Né? Por que eu estou contando toda essa história? Porque nós estamos falando sobre os dons do Espírito Santo, porque é importante, a importância dos dons na igreja. Porque, irmãos, não existe cartilha no mundo que ia instruir aquele pastor a respeito do que fazer. Você entende isso? Algumas coisas você vai buscar nas escrituras, você busca o original do hebraico, você busca o aramaico, você vai estudar todas as versões possíveis e os estudos vão levar você a algum lugar, mas tem área da sua vida que só o Espírito vai te revelar. É necessário compreendermos quem é o piloto. Amém, irmãos? O Espírito Santo ele deve estar no comando, porque haverá situações na tua vida em que a Bíblia não vai dizer para você o que fazer. E você precisa estar sensível mesmo ao Espírito Santo. Amém? Para que o Espírito Santo guie você. Uma direção do Espírito, irmãos, pode mudar tudo. Uma direção do Espírito pode facilitar a sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós estamos falando porque precisamos dos dons do Espírito Santo. Amém? Então, antes de começar, eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 7, para que você entenda o porquê os dons são importantes. 1 Coríntios 12, 7 vai dizer que a manifestação do Espírito, diga a manifestação. A manifestação, irmãos, é nada mais do que os dons em manifestação. Você está comigo?
a manifestação do Espírito é concedida aos pastores. É assim que está escrito na tua Bíblia? A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então nós precisamos dos dons, porque existe um fim proveitoso. Nós não nos reunimos à toa, amém, queridos? Nós não somos um clube, igreja não é um clube. Se você tem uma mentalidade clubista, abre mão desse negócio, porque igreja, irmãos, é o poder de Deus na terra. Amém. Igreja, nós nos reunimos para melhor. Cada vez que nos reunimos, a Bíblia diz, um tem salmo, outro cântico, outras línguas, outro palavra de sabedoria. Nós vamos caminhar por isso depois, mas você vai ver que é tudo para o nosso aperfeiçoamento. Amém. Não é simplesmente nós nos reunimos, um olha para a cara do outro e olha, poxa, que bom que você veio. Sabe, aquele clubismo e cada um fala com o seu parceiro. Alguns montam até panelinhas e acaba o culto e a gente sai da igreja do mesmo jeito. Não é assim que deve ser. Amém, irmãos? Nós somos espirituais, amém? Nós confiamos no Espírito, amém, irmãos? Glória a Deus. O objetivo desse ensino, na verdade, é entendermos melhor por que precisamos desses dons e o que eles produzem no meio do povo de Deus. Porque os dons, eles produzem alguma coisa. Às vezes, eu queria até fazer um comentário aqui a respeito de Mateus. Gislaine disse que tudo que ele tem semeado, ele vai colher. Mateus, ainda ontem eu estava falando sobre semente para um rapaz e eu me lembrei de duas situações das quais eu passei. E é bem interessante, eu vou contar para vocês, porque está dentro do contexto da igreja. Amém? Em uma determinada situação, eu estava congregando em Peruíbe, nem pensava em vir congregar nessa igreja. Encontrei com uma irmã ali no Caiçara, a irmã estava meio desesperada, porque ela tinha perdido, acho que um dinheiro, ou um cheque, né? Um cheque de alto valor, e ela estava desesperada, e eu me lembro que eu estava muito atarefado naquele dia, eu estava junto com Vanessa, mas Vanessa e eu paramos para consolar aquela pessoa, conversar com aquela pessoa. A Vanessa abraçou e disse, olha, vai dar certo, não sei em que fim deu, mas eu sei que a pessoa está viva até hoje, não morreu de fome, não foi presa, amém. Essa irmã hoje é minha líder de diaconato, né? Encontramos Carlinha. E sabe, irmãos, naquele dia nós estávamos atarefados. Parar ali foi uma semente, né? É claro que eu não poderia me esquecer que também trabalhando no diaconato lá em Santos, certa vez encontro uma diaconisa parceira no telefone, conversando com alguém, meio agitada e tal. E eu disse, o que está acontecendo? Ela disse, eu convidei um amigo para vir à igreja. E esse amigo, ele foi para a igreja errada, ele foi lá para Cristo é a Resposta. Não é que a Cristo é a Resposta é a igreja errada, é que não era a igreja que ela tinha convidado, amém, irmãos? E aí eu disse, rapaz, vamos buscar esse homem, rapaz, que esse homem é importante. E ela, rapaz, tu faz isso? Eu falei, vamos embora agora, entra no carro, vamos buscar o homem. Nós fomos buscar o homem. E aquele homem que era só um amigo, veio a se casar com aquela irmã valorosa, e hoje são os nossos líderes de casais na igreja. Então, às vezes, irmãos, aonde eu quero chegar com isso? Às vezes uma pequena semente, viu, Mateus? Uma pequena semente, nossa, como uma carona, como ir buscar alguém, como um abraço em alguém. Nós nem imaginamos que estamos semeando. Mas lá na frente nós vamos colher coisas grandes. Hoje, o diaconato dessa igreja é uma maravilha. Os casais dessa igreja têm caminhado tão bem, irmãos. E eu nem imaginava que eu estaria aqui. Amém? Então hoje eu estou como quem está no céu. Céu na terra. Amém, irmãos? Glória a Deus. O que uma carona não frutificou, hein, Robertão? Amém, queridos? Aleluia. Só para você entender, Mateus, que tudo que você semear, certamente você vai colher. Amém? Serve para ele, serve para qualquer um de vocês. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse entendimento, voltando aqui, o entendimento nos trará uma dimensão completa a respeito do mover sobrenatural de Deus. Deus tem um mover sobrenatural para a igreja. A igreja não é natural. Muitas pessoas estão tropeçando na fé por entenderem que a igreja é natural. A igreja é sobrenatural. Amém, irmãos? Às vezes o entendimento da naturalidade está nos levando primeiro ao pronto-socorro para depois às orações. Fala Deus ou cala pastor? Às vezes vamos primeiro ao pronto-socorro para depois ir para as orações. Ei, se nós estamos crendo, irmãos, que Deus cura e que o dom de cura opera dentro da igreja, então primeiro nós devemos vir à igreja. Amém, queridos? Não estou descartando a hipótese do pronto-socorro, não estou descartando os médicos, não, irmãos, são instruídos por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Você sabe que médico é autoridade, sim ou não?
Toda autoridade é constituída por Deus divinamente. Não estou descartando nenhum deles. Mas primeiro, irmãos, a fé, depois o natural. Está comigo? Glória a Deus. Entendendo isso vai ficar muito mais fácil. Você pode estar queimando em febre, a sua cabeça pode estar doendo tanto, a ponto de você tirar ela e colocar debaixo do braço. Traz ela para a igreja, para nós orarmos por ela, ela vai ficar curada. Porque alguém no meio desse povo aqui, alguém tem dom de curar, irmãos. Não é possível que no meio de um povo desse alguém não tenha dom de curar. E deixa eu falar, o dom é de Deus. Se ninguém aqui tiver o dom de curar, no momento da fé, Deus dá dom para curar. Porque se Deus deu dom para a jumenta falar, certamente Ele vai dar dom para a gente curar alguém. Amém, irmãos? Glória a Deus. É legal que as coisas que estão fora totalmente do contexto, a gente vai falando. Aleluia. Nós queremos falar. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, irmãos. A Bíblia fala para nós não sermos ignorantes com respeito aos dons espirituais. E eu quero entrar em alguns pontos aqui que talvez vá mudar a sua vida ou talvez vai direcionar você para os dias futuros. Mudar a sua vida, de repente, se você errou na caminhada cristã, aí a sua vida pode ser mudada hoje. Ou se você é uma jovem como essa menina aqui e ainda nem sabe para onde caminhar, ela vai saber hoje que ela tem um direcionamento, tem um chamado específico de Deus para ela. Amém, queridos? E se ela não souber, ela vai aprender no meio do caminho, mas vai aprender certo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, pegando o gancho da Gislaine aí, o tema da mensagem de hoje é Dream Team, ou o time dos sonhos. Encontrando a minha posição. Falando sobre time, é claro, nós lembramos do quê? Futebol, nós somos brasileiros. Né? O Dream Team, é claro, está falando sobre o time de basquete dos anos 90 lá, mas a gente vai falar de futebol, que a gente é brasileiro, ok? Falando sobre time, irmãos, não é importante que cada um de nós saibamos a nossa posição? Eu me lembro que eu entrei em um campeonato uma vez e no primeiro jogo nosso, o nosso goleiro faltou e me colocaram no gol. No que deu? 6-0 para os caras. De onde chutava era gol. O goleiro chutava lá do outro tiro de meta, a bola vinha e passava era gol, porque não tinha goleiro nenhum, eu estava na posição errada. E às vezes, irmãos, quando nós estamos na posição errada, irmãos, a caminhada é cansativa, o negócio é ruim, é pesado, nós não sabemos, às vezes, como caminhar. Eu vejo isso, irmãos, nas igrejas com outro tipo de doutrina, com outro tipo de ensinamento. Alguns aqui vieram de algumas igrejas, de algumas outras igrejas, e sabem que existe uma escala de degrau, né, que você vai subindo. Você entra numa igreja, aí você é o da fé, você ora, você dá glória a Deus, você diz aleluia, amém. E aí, rapidamente, você chama e agora você é o novo cooperador da igreja, glória a Deus, você vai ajudar no diaconato, vai cooperar. E agora é o cooperador, irmão Luiz. Cooperador. Mas o Luiz continua fiel, não falta culto, chega mais cedo, arruma tudo, prepara tudo, homem de oração. Então, com 2 anos ou menos, ele passa para o diaconato, porque agora ele subiu de nível, né, irmão? Ele vai subindo de nível. E aí, servindo no diaconato, passa ali 2 anos, 3 anos, agora o Luiz já está pregando mais do que carpinteiro em obra nova. E aí eles dão um novo título, uma nova unção para ele, que agora ele pode ser chamado de Evangelista Luiz, porque ele está pregando em todas as igrejas aí, onde ele prega, as pessoas são curadas, salva, virou evangelista, e continua pregando, continua salvando pessoas, começa a arrebatar uma multidão, agora ele vai virar presbítero. Não é assim? E o topo é pastor, porque não tem mais. Se tivesse, seria vice-deus, alguma coisa parecida, ia subindo. Mas aí para no pastor e fica lá como pastor o resto da vida. Mas deixa eu falar para você, queridos. Isso é uma forma errônea de se levantar ministério. Porque tem muitos pastores que chegaram ao posto de pastor por fidelidade em tudo que fazia, mas nunca foi pastor. E com isso, nós vemos muitas igrejas doentes. Por quê? Porque às vezes tem um evangelista em um lugar do pastor que gosta muito de ganhar almas. E ganha almas, e faz evento, e ganha alma, e vai buscar o povo, e faz de tudo. Mas cuidar das almas mesmo, ele não sabe ele não tem estrutura para sentar com alguém, dar um conselho, para ajudar alguém a crescer. E aí a igreja, ela enche e esvazia. Enche e esvazia. Por quê? Porque aquela igreja não tem um pastor. Você percebe que aquelas pessoas que frequentam a igreja não são as mesmas. Ela está sempre
de uma forma rotativa, porque ele consegue ganhar as pessoas, mas ele não consegue manter as pessoas. Amém, irmãos? Geralmente, uma igreja de um pastor tem um membro lá que tem 5 anos, 10 anos. Por quê? Porque o membro consegue ficar naquela igreja. Amém? Você está comigo? Existem alguns que estão na frente de igreja que também são profetas e por um tempo fluem na igreja, é muito bom. Profetas fluindo na igreja. Né? Todo mundo gosta de ir numa igreja de profecia, salvo aqueles que estão em pecado. Porque tem medo das revelações. Pessoa que está em pecado, senta lá no fundo da igreja e diz, não olha para mim, pelo amor de Deus. Porque sabe que o profeta na igreja ele é perigoso para quem está em pecado. Né? Você. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Eu me lembro, irmãos, eu era novo convertido, eu estava ainda engatinhando na fé quando eu fui a uma aula demonstrativa no ano de 2006. Esther Almeida estava ministrando. Misericórdia. Aquela mulher, ela não apontou para mim, mas era eu. Eu sabia que era eu. Esther Almeida começa a falar e ela, você que está assim, meu Deus, ela vai falar comigo. Nunca mais eu venho nessa igreja. Se ela olhar para mim, eu saio correndo. Nunca mais eu venho aqui. Ela entregou tudo, irmão. Graças a Deus, ela não olhou para mim. A misericórdia de Deus, de fato, nos basta, né, irmãos? Esther Almeida, grande amiga nossa hoje de ministério, tem servido com excelência no ministério, tem sido uma bênção para nós. Amém, irmãos? Então, essa igreja ela vai fluir por um tempo, as pessoas gostam de ir nessa igreja, mas também por ter uma pessoa ali que não tem estrutura para aquilo, a igreja vai ter problema e a pessoa vai ter problema também. Amém? Existem alguns casos em que temos pastores profetas, amém, irmãos? As pessoas fluem nas duas áreas ali, né? Eu conheço um pastor Humberto, quantos conhecem? É maravilhoso demais aquele homem, ele flui nesses dons ministeriais, isso é muito bom, amém, irmãos? Uma igreja que caminha nessa linha aí, caminha bem demais, amém? E existe o caso de termos mestres, pessoas que ensinam na igreja, ensina, mas não tem graça para administrar situações, amém, queridos? Também é ruim, eu conheço pessoas, irmãos, que têm chamado específico e que está na frente de trabalho, mas o trabalho não vai fluir, porque não tem graça para administrar situações. Amém? Pastor, aonde você está querendo chegar? Nós estamos falando sobre os dons do Espírito, amém? Mas antes de falar sobre os dons espirituais, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, sabendo que, deixa eu falar para você, os dons está relatado na Bíblia em 5 livros diferentes, eu acho que está em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Efésios 4 e 1 Pedro 4 fala sobre os dons espirituais. Estuda esses textos, você vai saber um pouco sobre os dons espirituais. Amém? Mas antes de falar sobre os dons espirituais de 1 Coríntios 12, eu quero falar um pouco sobre os dons ministeriais. Amém, queridos? Deixa eu começar bem com você, não é para todos. Você está comigo, irmãos? Não é para todos. Todos almejam o dom do ministério. Todos pensam que ser ministério, fazer parte de um ministério. Para eu fazer parte de um ministério, eu tenho que ter um dos 5 dons ministeriais. Ou eu tenho que ser apóstolo, ou eu tenho que ser profeta, ou eu tenho que ser evangelista, ou eu tenho que ser pastor ou mestre. Mas deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Cadê a imagem do avião lá? Por favor. Nenhuma daquelas partes é insignificante. E não existe nenhuma ali que seja principal, melhor do que as outras. Por quê? Porque se não tiver completo, vai cair. Você está comigo, irmãos? Então, de repente, vamos lá, vamos colocar... A gente tem que ter o laser, hein, Mateus? Vamos pensar nesse negócio aí, pô. Ajuda nós aí. Então, vamos dizer que, poxa, aqui na frente, esse bico aqui fosse o apostolado, é o apóstolo, é aquele que vai na frente, abrindo os caminhos, cortando o vento para as coisas acontecerem. Vamos pensar assim... Legal, então o apóstolo está ali na frente, tira o resto tudo e vamos ver se ele vai permanecer. Vamos tirar todas as partes ali, porque o apóstolo é o maior dom do ministério. O apóstolo toca no pastoreio, porque quando ele começa uma obra, ele tem que começar pastoreando, você está comigo?
O apóstolo toca no dom do evangelista, porque ele precisa evangelizar para começar uma obra. Amém, irmãos? O apóstolo tem que ser profeta, porque quando ele chega em um lugar também, ele entrega revelações como ninguém, para ele fundamentar uma obra. Então, vamos dizer que o apóstolo, como ele toca nesses dons, ele é mestre também, ele ensina também. Então, vamos dizer que ele pode tocar uma igreja sozinho, não precisa dos outros dons. Será que não vai cair se a gente separar ele ali do corpo inteiro e deixar o corpo... Não, vamos dizer aqui, deixa eu ver, o dom, vamos qualificar um dom, aquele dom, o dom da fé, aquela ultimazinha lá. Vamos colocar lá o dom da fé, o apóstolo está na frente, vamos tirar só o dom da fé, vai cair tudo. Entende isso, irmãos? Então não existe um dom perfeito, não existe um dom melhor do que o outro, irmãos, todos nós nos encaixamos, amém? É importante simplesmente você reconhecer o seu, a importância do que você está fazendo hoje na igreja. Você está comigo, irmãos? Você buscar aquilo que Deus te chamou para ser e frutificar naquilo que Deus te chamou para ser. Porque se você não frutificar no que Deus te chamou, existe uma asa quebrada. Aleluia. Glória a Deus por essa imagem. Só Deus mesmo para me dar isso. Eu não conheço nada de avião, irmãos. Viajei pouquíssimo. Se você não frutificar naquilo que Deus te chamou, naquilo que Deus te criou para ser, irmãos, uma asa está quebrada e o negócio vai cair. Amém? Deus conta contigo, irmãos. Ele te chamou para contar contigo. Amém, queridos? Então vamos abrir lá o texto de Efésios no capítulo 4. Estou criando um capítulo para Efésios. Capítulo 4, versículo de número 8. Efésios 4, 8. Por isso, não, é 8, depois eu leio 11. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons, diga dons. Deus concedeu dons aos homens, amém, irmãos? Foi ele que deu dons aos homens, então ele deu dons aos homens, para que hoje Cristo se manifesta através de mim e de você, pelo Espírito Santo. Amém? Quer ver Cristo operando? É só você ver qualquer um de seus irmãos operando, então Cristo está operando na terra, através de mim e de você, porque ele subiu às alturas e concedeu dons aos homens. Versículo 11, pula aí. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Lembra que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, que as manifestações do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Qual o fim proveitoso aqui, irmãos? O aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço, a edificação do corpo de Cristo. Os dons foram entregues à igreja para nos aperfeiçoar, para nos edificar, irmãos. Amém? Para o desempenho do serviço de Deus na terra. Amém? Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos. E é importante se apegar aos detalhes. Amém, queridos? A igreja, ela funciona para que nós não andemos como meninos. Por isso, os dons pastorais, o dom dos mestres, que vem aqui para ensinar a palavra para nós, para quê? Para nós não andarmos como menino. A Bíblia diz que até o momento em que o herdeiro é menor, em nada ele difere do servo. Então, irmãos, não importa qual o dom ministerial, o dom espiritual que você tenha, você precisa aprender a desenvolver esse dom. Você precisa aprender quem é você, aonde você se encaixa no time dos sonhos de Deus, para que você desenvolva esse dom. Então, até o momento em que você é menor, em nada difere do servo. Existe, irmãos, muita falha nos ministérios. Primeiro, quando uma pessoa começa, eu chamo de filho adolescente. Quantos aqui já teve filho adolescente? Quem não teve filho adolescente já foi um adolescente. Né? O filho adolescente ele é interessante, porque ele cresceu no tamanho, ele já é grande. Né? Eu tenho uma. Ele já é grande, ele é do seu tamanho, ele é adolescente, ele já está do seu tamanho. Mas o entendimento dele ainda é de adolescente. Mas ele pensa que sabe mais do que você.
sabe mais do que você. Alguma coisa eles sabem. Com certeza, eu e minha filha com celular, ela é muito melhor do que eu com celular. Certo? Algumas coisas eles sabem, mas eles pensam que sabem mais do que você. E aí eles vão discutir um assunto com você. Ah, pai, cara, você está por fora, tá? Já passou, é a tua fase já. Porque eles pensam saber mais. Isso é um perigo no ministério, irmãos. Quando o filho é adolescente no ministério, qual é a diferença da criança para o adolescente? Nós ministramos isso alguns meses atrás, ensinando sobre crescimento espiritual. A diferença da criança para o adolescente. Para a criança, tudo que você fala, ele acata. Você é o herói da criança. Você fala uma coisa, a criança, tá bom, pai, e corre. O adolescente, você fala, ele debate contigo. Porque ele já está um pouquinho crescido. Na igreja não é diferente. Quando chega uma criança, você prega para ele qualquer coisa. Ele fica assim, uau. O senhorio de Jesus Cristo, uau. Quando você prega para adolescente, cristão eu estou falando, tá bom? Adolescente é aqueles que cresceram um pouquinho já, que já está entendendo alguma coisa. Peraí, eu já me vejo aqui fluindo nos dons proféticos. Aí é o adolescente, porque entregou 3 ou 4 profecias, chegou no nível da jumenta já e pensa que é profeta. Aí já entregou 2 profecias, eu recebi algumas direções do Espírito. E aí o profeta recebe 1 ou 2 direções do Espírito. Irmãos, de fato ele vai ver coisas que os outros não vão ver, porque existe um dom nele, de fato. Os adolescentes são pessoas, são grandes, de fato. Então existe capacitação neles, de fato. Mas eles precisam entender qual é o lugar deles. E às vezes, pelo profeta ser menor, em nada ele difere do servo. Mas por ele se achar adolescente, ele diz assim, rapaz, o pastor dessa igreja não vê nada, cara. Olha só ali, o demônio correndo ali. Porque o profeta vê essas coisas, né? O pastor vê como é que está teu casamento. Está bem o casamento firme, glória a Deus. Está cuidando bem? O pastor cuida dessas coisas aqui. O pastor cuida dessas... Está namorando, irmã? O pastor cuida dessas coisas aqui. Vem cá, irmã, está namorando? Opa! Senta aí, vamos conversar sobre esse negócio aí, né? O pastor cuida desses detalhes. O pastor às vezes não vê demônio não, mas o profeta vê. O demônio correndo ali, o anjo lutando com a espada lá. O profeta é o céu e o inferno, no mesmo lugar o profeta está vendo. Aí ele diz assim, essa igreja é insensível demais. O pastor não vê nada disso aí não. Aí ele se acha mais do que o pastor, mais do que todo mundo na igreja, né? Porque o pastor não vê, o líder do diaconato não vê, porque tem chamado de liderança. Amém, irmãos? Aí os músicos não percebem, o músico está ali tentando cantar e o negócio está amarrado. Aí o cara da guitarra é metafórico que eu estou falando, tá bom? O cara da guitarra está aqui e tem um demônio puxando o pé dele. O profeta está vendo, mas o da guitarra está aqui sem entender nada, está só tentando tocar. E o demônio puxando o pé e o profeta está vendo. Aí o profeta fala, como é que pode estar cantando no altar e não ver o demônio? Profeta pequeno ainda, criança. Era para ele ir lá expulsar o demônio. Era para ele falar, pastor, vamos interceder aqui, vamos colocar uma equipe de intercessão em cima desse músico, pastor. Porque o diabo está querendo ceifar a vida dele. Mas aí, por ele não ser maduro, ele condena todo mundo insensível. Só quem entende das coisas é ele e o demônio que estava lá, que ele viu. Entende isso, irmãos? Então é necessário nós compreendermos que o dom, na verdade, é para edificar, é para trazer crescimento e não para trazer confusão, irmãos. O evangelista não é diferente. Você já viu uma pessoa que tem evangelismo dentro do coração, que ela diz assim, essa igreja é uma igreja fria, não tem uma salvação no culto. O evangelista diz, a igreja já tem 3 meses, ninguém recebeu a Jesus na igreja. O evangelista não fica nessa igreja. Porque ele está incomodado, o negócio dele é ganhar, tem que ter salvação, todo culto tem que ter salvação. Ele fica incomodado. Mas se ele fosse crescido, ele levantaria um grupo de evangelização e dizia, rapaz, evangelizar é importante, pastor, o senhor me libera, eu quero chamar umas pessoas aí para fazer uns evangelismos aí. Rapaz, tudo que o pastor quer é isso. Quem quiser chamar no final do culto.
Pode evangelizar e ganhar Praia Grande inteira para Jesus, Mongaguá, Itaém, Peruíbe, Vale do Ribeira. Amém, irmãos? Vamos fazer acontecer. Amém, queridos? Glória a Deus. E aí, o que acontece? O mestre também não é diferente. Tudo para ele é ensino, tem que ensinar. O mal do mestre é que ele está sempre ensinando. Se vai fazer um arroz, ele está ensinando a fazer. Tá vendo aqui o alho? Tem que cortar direitinho, viu? Tem que ser bem pequenininho. Tem gente que coloca alho com casca no arroz. Não pode ser assim. Não, porque a casca é a vitamina. Então, come a casca do abacaxi. Eu sei. Cada doido com a sua mania, né? O mestre está sempre ensinando, irmãos. Então, ele acha que tem que haver ensino em tudo. Tem que ter um grupo para ensinar as crianças, um grupo para ensinar os adolescentes, tem que ter um grupo para ensinar os diáconos, um grupo para ensinar os que ensinam. Ô, pastor, tem que levantar aí um grupo para ensinar. As pessoas que pregam na igreja têm que ser ensinadas. E os mestres da igreja? Tem que montar uma sala de aula para ensinar os mestres a ensinar, pastor. Tem que fazer o negócio direito. Porque o mestre está sempre ensinando. Mas ele tem que entender a posição dele, queridos. E qual é o tempo das coisas. Porque o tempo vai chegar, a hora de cada um de nós vai chegar. Deus usa quem Ele quer e a hora que Ele quiser. Não se iluda, irmãos, pensar que homem está barrando seu ministério. Homem nenhum barra seu ministério, queridos. Ah, não, o pastor está me vetando. Não, que essa igreja, ninguém olha para mim. Ninguém barra seu ministério, querido, porque você é chamado por Deus. Deus é o dono da igreja. Deus é o dono da igreja, não existe outro dono, querido. Qualquer igreja que esteja sendo mal administrada, irmãos, o Senhor disse, ai dos pastores que apacentarem mal as minhas ovelhas, eu tomarei elas deles, e eu levantarei outros pastores que pastorei elas. Então não se preocupa não, queridos, Deus é o Deus da igreja. O pastor estiver errado, Deus vai tirar o pastor, fica tranquilo. Vai chegar a hora que a foice vai passar. E o pastor vai embora, e você fica, porque você faz parte do rebanho de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Só estou falando do pastor aqui. Não vou ser ceifado não, amém, irmãos? Eu creio. Eu creio. Eu creio que está tudo certo, amém, irmãos? Eu creio que Deus me ama, a misericórdia dele dura para sempre. Fica tranquilo, eu vou permanecer aqui, amém? A carta aos Coríntios, no capítulo 12, um pouco antes de falar sobre os dons espirituais, eu vou entrar nisso mais para frente, vai falar um pouco sobre o corpo trabalhando juntos, né? Vai falar sobre a importância do corpo, sobre a unidade do corpo. É interessante essas analogias que Deus faz, porque não teria outra analogia melhor do que essa. Eu coloquei a do avião ali, por que não deixar a minha imagem, rapaz? Eu coloquei a do avião ali, irmãos, para a gente ver que aquele avião, qualquer peça daquela faltando, ele não vai funcionar, queridos. Entende? Deus faz uma analogia do corpo. Por quê? Porque o corpo todo é importante, irmãos. Nenhuma peça, se tirar qualquer peça do seu corpo, ela vai fazer muita falta. Qualquer peça que tire dele vai arrebentar você, vai fazer mal para você. Então Deus faz essa analogia. Não tem como, irmãos, a minha mão esquerda dizer assim, eu vou ali e vou apertar a mão do Roberto. Não vai, se a minha perna não for até lá. Entende? O corpo tem que trabalhar junto. Para que alguma coisa possa acontecer, o corpo tem que trabalhar junto. Porque senão, não, eu vou pegar essa cadeira aqui e vou levantar. Não vai. Se todo o corpo não trabalhar junto. Você entende isso? É doloroso, irmãos, quando você tem uma parte do corpo ferida e você precisa sustentar aquela parte. Eu já tive os braços feridos, já quebrei tanto braço que eu nem sei como tenho mais braço. E você tem que sustentar aquela parte, todo o seu ombro carrega aquele braço, e aí todo o seu corpo fica cansativo, dói a coluna, dói as pernas, simplesmente porque você está em uma única posição. Todo o corpo sustentando um só membro. Entende isso? Nem vou falar de uma perna, né? Vanessa tinha costume de chegar do trabalho e fazer uma compressa com água aí. Quando a Vanessa trabalhava, faz tempo, hein? Graças a Deus, ela decidiu cuidar das crianças. Eu queria que ela quisesse trabalhar e eu cuidasse, ela não quis. E ela fazia uma compressa de água quente com álcool. E eu dizia, o que você está fazendo, Vanessa? Ela dizia assim, eu estou cuidando daquele que me sustenta.
Quero os pés dela. Estou cuidando daquele que me sustenta, os pés dela. Ela cuidava bem dos pés. E aí todo o corpo trabalha para cuidar dos pés. Não é assim? Como é importante nós entendermos a nossa posição, porque aí nenhuma delas, irmãos, vai ficar em falha. Então, compreender que nós somos um corpo. Hoje, por exemplo, o Ministério Verbo da Vida, ele fez uma colocação que só quem tem chamado nos 5 dons ministeriais pode ser licenciado, ordenado pelo ministério. Esse chamado não é simplesmente você que diz que tem, alguém tem que reconhecer também em você, amém? Deixa eu ensinar algo para você sobre o Verbo da Vida. O Verbo da Vida não unge ninguém, quem unge você é Deus. Amém? O pastor me ungiu presbítero. Não, o pastor aqui não unge ninguém, quem unge você é Deus. O pastor reconhece o seu chamado. Amém. Pastor, como é que você reconhece o chamado de alguém, pastor? Como Jesus Cristo nos ensinou a reconhecer, pelos frutos se conhece a árvore. Você sabe que é uma pé de manga quando você vê uma manga cair do pé. Não é uva que vai dar lá, é uma manga. A manga cai e você diz, olha, é uma mangueira. Não é assim? Então, pelos frutos se conhece a árvore. Você vai sendo conhecido pelos frutos que você dá na própria igreja local. Amém? Igreja local, extremamente importante. Amém, irmãos? Ninguém é grande o suficiente para não ter uma igreja local. Amém? Nós aprendemos isso como ministro também. Você é apóstolo, pastor, profeta, seja lá o que você for. Você tem que ter uma igreja local. Amém. A qual você diz, essa aqui é a minha igreja, essa aqui é a igreja que eu congrego, é o corpo de Cristo que eu participo. Amém, irmãos? Porque você não é itinerante individual, vou dizer assim. Você tem que ser sustentado por um corpo. Você está comigo? Então, nós precisamos compreender isso, e isso vai fazer com que nós caminhemos melhor, sem frustrações. Ou quantos de nós já tentamos um ministério, irmãos, e não deu certo? Já pensamos ser e não deu certo? Não é assim? Ou quantos de nós, às vezes, ficamos frustrados por pensar que, poxa, eu não tenho chamado no dom pastoral, eu não tenho chamado no dom de profeta, eu não sou mestre, eu não sei ensinar, eu também não sou evangelista, que eu não sei... Então, não sou nada? Não, peraí, irmãos. Calma. Você é tão importante quanto qualquer um desses grandes ministros que você vê. Você está comigo? Nós vamos receber agora Céu Fernandes, irmão. Céu Fernandes é um homem de Deus, um ministro do Evangelho, um ministro de Deus. Eu reconheço a unção sobre a vida dele, mas para mim ele não é maior do que a pessoa que vai vir limpar aqui um dia antes. Entende isso? Por quê? Porque se não tiver tudo isso trabalhando, irmãos, vamos colocar o Céu Fernandes aqui. Aí tira o diaconato, tira o louvor, tá bom? O louvor não vai funcionar nesse dia, o diaconato não vai funcionar nesse dia. Quem vai dirigir o culto não precisa vir. Vamos deixar só ele aqui, vamos ver no que dá. Você compreende, irmãos, que nós precisamos uns dos outros? E todos nós somos importantes? O que eu não quero que você passe, irmãos, é tropeço nos dons espirituais. Por quê, irmãos? Os dons, na verdade, é para a edificação, é para o crescimento, é para o envolvimento na obra de Deus. E não para nos causar dano, não para nos causar frustrações pessoais. Poxa, mas por que não deu certo? Quantas pessoas, irmãos, eu conheço? Eu conheço pessoa que está dirigindo a igreja há mais de 30 anos. E que não vai para frente de jeito nenhum. Nem a casa dele consegue manter. Por quê? Simplesmente por estar no lugar errado. Considero demais, amo demais. E eu tenho coragem de dizer, rapaz, você está no lugar errado. E se me ouvisse, já estava melhor. Mas eu conheço pessoas que têm mais de 30 anos. Frustrado. Não vai dar certo. Por quê? Porque está no lugar errado. Também conheço pessoas que têm grande chamado, irmãos. Eu já contei para vocês, vou contar de novo. Alguém que uma vez eu chamei, sentei com o casal e falei, rapaz, eu quero que vocês sirvam no diaconato da igreja, eu quero que vocês abençoem o diaconato. Preciso de vocês nessa área. E a irmã já estava convencida a atender o chamado, quando o irmão falou assim, pastor, não posso aceitar. Eu disse, por quê, rapaz? Ele disse, porque eu tenho um chamado ministerial. Eu sou profeta e todo mundo que eu conheço que serve no diaconato fica 30 anos no diaconato, nunca sai. Eu disse, rapaz,
isso não é bom. Isso não é bom para você. Essa é a sua resposta final? Ele disse, pastor, eu estou convicto disso. Nunca serviu no diaconato. Não tem servido como profeta. Embora seja profeta, eu reconheço o chamado na vida dele. É profeta, eu reconheço, respeito. Já entregou palavras para mim, irmãos. Inclusive quem me mandou para cá foi ele. Já entregou palavras para mim. Profeta de Deus mesmo. Mas um profeta quebrado. Simplesmente por não entender o tempo nem a estação. E quantos por aí, irmãos, não estão quebrados? Por não entender o tempo nem a estação. Quantos invejam ministérios alheios? Porque, poxa, eu queria tanto. Irmão, eu queria ser profeta. É tão mais gostoso, tu vai lá e entrega as palavras tudo, depois o pastor se vira para cuidar das pessoas. Entendeu? Vai lá e fala, o Senhor está te livrando da cova. O Senhor nos livra da cova todo dia, tá? Isso não é revelação não, fica tranquilo. Fica tranquilo, isso aqui não é nenhuma revelação, Deus te livrou da cova. Pronto. Aí o profeta vai, entrega as palavras, aí ele sai do púlpito e vai embora. Todo mundo, uau, Deus falou. Aí depois o pastor se vira para cuidar do povo. Eu queria ser profeta, era mais gostoso. Mas não invejo o ministério deles, respeito. Está comigo, irmãos? Muitas pessoas ficam frustradas porque elas desejam um chamado e elas não têm aquele chamado. Mas às vezes porque elas desejam um chamado, Gislaine falou sobre contentamento, porque elas desejam um chamado, elas não fluem no chamado que elas têm. Agora, pastor, eu não sei qual... É interessante também que, para todo mundo que a gente pergunta qual é o seu chamamento, todo mundo só fala nos 5 dons ministeriais, ninguém fala dos dons espirituais, né? Ninguém entende que o ministério de socorros também é um ministério. Né? Ninguém entende que o baterista que toca na igreja, ele está exercendo ministério tanto quanto o apóstolo da igreja. Então é importante nós entendermos essas coisas, porque não ficamos frustrados. Irmãos, não importa o quanto eu ensine bem, não importa o quanto eu pregue, não importa o quanto eu aconselhe, não importa o quanto eu intercedo pela vida de vocês. Quer que eu tente tocar bateria para vocês ali? Não. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma palhinha. Rapidinho, não quer mesmo? Tem certeza? Por quê? Porque eu não tenho... ela está agitando porque ela quer ver... Ela não é amiga de vocês, não. Por quê? Porque não importa, irmãos. Eu não tenho o dom que ele tem. O talento dele não é meu. Ele vai lá e faz um negócio sozinho lá e a gente dança e pula aqui. Porque ele tem chamado para essas coisas. Tem talento específico. Deus deu a ele, não deu a mim. Talvez com treinamento eu consiga. Porque é uma coisa, vou dizer, natural. Amém, irmãos? Mas eu não posso ficar frustrado porque eu não sei tocar a bateria. Graças a Deus pelo baterista. O negócio funciona bem, né, não, Jussara? Jussara aí também. A Jussara é top também. Amém, irmãos? Nós não podemos ficar frustrados por não caminhar naquilo que nós queríamos caminhar. Precisamos descobrir o que é o nosso chamamento. Quando Paulo escreve aos Efésios, e eu já vou ter que terminar com isso. Gislaine toma muito tempo meu, hein, Gi? A gente conversa depois do culto. Efésios capítulo 1, versículo 15 diante. Eu vou fechar com esse texto. Embora eu tenha mais 40 coisas anotadas aqui, mas depois a gente continua, amém, irmãos? Nós vamos continuar dessa pegada e vamos caminhar por isso. A respeito dos dons espirituais, nós não seremos ignorantes, amém? Depois nós vamos falar um pouco sobre os atributos dos dons espirituais, aquilo que cada um flui, aquilo que cada um faz. Você vai entender melhor por que existe o dom da fé, o dom de curar e operação de milagres. Porque se você analisar, está tudo ligado. Aí nós vamos caminhar depois nisso, tá bom? Só para deixar curioso, você, dom da fé, dom de curar e operação de milagres. Só para deixar você curioso. Por isso também eu, tendo ouvido falar a fé que há entre vós, no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de orar por vós, ou de fazer menção de vós em todas as minhas orações. Continua, irmãos. E aí Paulo começa a falar qual o tipo de oração que ele faz. Ele diz, para que o Deus
de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória vos conceda em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Prossiga. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento. Alguns precisam orar ao Senhor a respeito de si mesmos, dizendo: Senhor, ilumina os olhos do meu coração, para que eu possa saber qual a esperança do meu chamamento. Ou você pode encurtar essas palavras e dizer: Senhor, eu quero saber qual é o meu chamado mesmo. Ilumina os meus olhos para eu saber qual é o meu chamado, Senhor, aonde eu desenvolvo bem. O que é que eu vou fazer bem para a edificação do corpo, irmãos? Porque todo o corpo é necessário. Volta a imagem do avião, por favor. Porque todo o corpo é necessário. Se cada um de nós saber, irmãos, qual é a nossa posição ali, nós vamos funcionar bem naquilo que nós fomos chamados para funcionar. E aí as coisas vão funcionar, irmãos, o avião vai voar e vai voar alto. E sabe qual é o fim disso tudo, irmãos? Nesse corpo aqui, esse corpo aqui dentro, onde você está vendo essas janelinhas aqui, está cheio de pessoas lá dentro. Nós estamos levando pessoas, nós precisamos chegar na direção certa, nós precisamos chegar no lugar certo, o itinerário tem que ser corrido da maneira certa, irmãos. Nós não podemos ficar perdidos no ar. Perdidos porque a asinha pequenininha lá, aquele profundor ali, está escrito profundor ali naquela asinha. Aquele profundor ali, ela quebrou, ela não sabe para que ela está ali, então ela decidiu parar. E aí o avião começa a ficar rodando em círculo e não chega a lugar algum. Como é que nós vamos guiar as pessoas se nós não estivermos funcionando bem? Amém, irmãos? Mas quem é aquele profundor ali? De repente o profundor seja aquele que flui na interpretação das línguas. Então nós chegamos aqui e aí o ministro diz assim: irmãos, vamos orar em outras línguas. E nós começamos a orar em outras línguas. De repente flui um falar em outras línguas, profecias em outras línguas. E aí você não sabe o que está acontecendo. Aí vem aquele que tem o dom da interpretação. E diz: olha, eu estava aqui. Eu estava do lado da Juliana, enquanto ela orava em outras línguas, o Senhor falava através da boca dela. E ele dizia isso, e uma palavra que foi falada em outras línguas salvou a vida da igreja inteira. Aleluia. Entende isso, irmãos? Às vezes não é um apóstolo, não é um profeta, não é um evangelista, não é um mestre na palavra, mas é alguém que fluiu na interpretação de espírito. Que percebeu um espírito ruim, que percebeu um espírito bom. Olha, enquanto nós cantávamos, irmãos, o anjo do Senhor voava sobre essa igreja. E era lindo. Enquanto nós cantávamos, a glória descia. Você viu a neblina? E ninguém viu nada, mas alguém viu lá, né? Você viu a neblina? A glória de Deus estava enchendo essa igreja. E havia uma nuvem de prosperidade sobre nós. E você nem viu, mas caiu sobre você. E alguém interpretou isso e entregou para você. E agora você começa a perceber, de repente os acordos favoráveis que você está confessando começam a cair. De repente começa a aparecer dinheiro na sua conta que você não sabe nem de onde vem. Aleluia. Aleluia. O Luiz estava comigo ontem. Eu tinha zerado minha conta por conta de uma situação. De repente apareceu uma conta para eu pagar. Eu falei: rapaz, e agora? Eu não tenho dinheiro. Quando eu abri minha conta, tinha dinheiro lá. Olha, Luiz, só tem dinheiro aqui, cara. Eu não estou mais endividado, eu não vou ficar endividado. Deus não vai me deixar endividado, irmãos. Amém. Deus não nos deixa endividado. Tinha dinheiro lá, o que era? Um acordo favorável. Glória a Deus. Dinheiro caiu na conta, eu nem sabia que tinha caído, mas caiu. Amém, irmãos? Deus é cuidadoso conosco. Amém. E essas coisas vão acontecer, aí nós do nada recebemos a palavra, cremos na palavra, fluímos da palavra, e aí, de repente, aquela pecinha que está ali embaixo da asa, que é nada menos do que a turbina do avião, amém? Ela está ali embaixo da asa, não muito discreta, embora esteja discreta nesse desenho, mas você só ouve o barulho dela. Quando entra no avião, você ouve aquele barulhão, né? De repente, é os barulhentos da igreja. Está botando fogo na igreja. Aqueles que a igreja está quietinha, todo mundo sentado, tá aí, glória a Deus! E você, meu Deus do céu, que irmã barulhenta.
Oh, meu Deus do céu, que irmão é esse? Que aleluia é esse? Que glória a Deus é esse? Que o irmão consegue dar glória a Deus mais alto do que quem está no microfone. Vocês viram que eu apontei para cá pro irmão, né? Ele não está aqui, não. Ele não está aqui, não. Vocês viram, né? Às vezes está lá cantando, o ministro cantando e ele... Glória a Deus, aleluia. Às vezes você não percebe, é a turbina botando fogo na gente, irmãos. É a turbina, de repente nós todo mundo frio, alguém levanta na igreja e dá 3, 4 carreiras na igreja, glória a Deus, aleluia, e a turbina funcionando, botando fogo na gente, nos levando para outro nível. Amém. Você está pronto para ir para outro nível, irmãos? Glória a Deus. Quando você compreender bem isso, irmãos, e é importante, nós vamos entender bem isso. E nós vamos começar a buscar a sensibilidade em Deus. Eu creio que na última semana nós vamos fluir nas manifestações aqui. Amém. Nós vamos começar a dar legalidade para isso. Nos perceber, irmãos. Se perceba. Às vezes você está tendo um sonho e não sabe que você tem dom de Deus. Às vezes você está tendo visões e você pensa que é só pensamentos. Se perceba, começa a se perceber. Dom da fé. Qual a diferença da fé para o dom da fé? Porque a fé foi dada uma porção a cada um de nós, uma medida de fé.